Oi, 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 seja bem-vindo a mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje eu vou tirar todas as dúvidas de vocês sobre o meu trabalho como tutora. Lembrando que eu já falei aí num outro vídeo sobre o meu trabalho, tá? Falei um pouco sobre os dois trabalhos, mas ainda assim surgiram algumas dúvidas. Então, pontualmente nesse vídeo eu vou resumir e vou tirar todas as dúvidas de vocês sobre o meu trabalho como tutora, tá? Lembrando que eu tenho dois trabalhos, esse é um dos meus trabalhos, mas eu vou reunir aqui todas as dúvidas que vocês têm só sobre esse trabalho de tutora. Vamos lá, a primeira dúvida de vocês é, mas como eu faço para trabalhar como tutora? Gente, tutora é como se eu fosse professora, sabe? Mas não sou professora de fato. Então você precisa de uma pós-graduação, tá? No local onde eu sou tutora, você precisa de qualquer tipo de pós-graduação. Pode ser lato sensu ou stricto sensu, então pode ser o mestrado ou pode ser essa pós-graduação mais normal aí que a gente faz online, enfim. Mas precisa ter um tipo de pós-graduação. Se você pretende ser professora / tutora um dia, eu te aconselho a fazer o mestrado. Mas se você tem só uma outra pós-graduação das mais comuns e acha legal e quer testar, você pode também, pelo menos lá onde eu sou tutora, tá? Se você for aqui de Macaé ou da região e quiser saber um pouco mais, pode me chamar lá no Instagram, @majunaengenharia, que aí eu posso de repente até te ajudar numa coisa um pouco mais objetiva, porque aqui, como vocês sabem, eu não exponho o nome dos locais que eu trabalho por questões de segurança mesmo, porque vocês sabem os dias que eu tô lá, né? Então, dito isso, né, uma outra dúvida que surgiu é: mas Ju, como você conseguiu esse trabalho? Eu consegui esse trabalho através de uma indicação. Eu conheço uma outra tutora, tá? Dessa faculdade, e ela é tutora de uma outra área, não é da engenharia. E aí eu cheguei pra ela, conversei e falei assim: então, tem uma oportunidade lá, não? Ela, e pior que tem. E calhou, gente, que eu mandei mensagem pra ela no começo do semestre. Foi já final de janeiro, início de fevereiro, algo assim. Então, sim, mandei mensagem no timing certo e nem sabia, né? Ou sabia e não me liguei. E aí eu cheguei lá por indicação, tá? Cheguei lá por indicação. Indicação é a forma mais simples, mas se ainda assim você não tem ninguém pra te indicar, eu sugeriria que você fosse às faculdades e conversasse, deixasse um currículo, alguma coisa assim. Eu fui lá num dia, deixei o meu currículo e conversei. Só que não tinham turmas livres. Aí eu falei, beleza. No dia seguinte, vagou 2 turmas. E foram as turmas que eu peguei. Então, assim, às vezes você vai lá, conversa, né, fala que você tem interesse, deixa o seu currículo. Daí, enfim, quando necessário, alguém entra em contato com você. Porque, normalmente, nesses casos, né, às vezes de um tutor, sei lá, próximo do início das aulas, desistir de continuar ou algo assim, eles sempre ficam ali com contato sobressalentes. Então, de repente, você pode deixar o seu contato. Então, minha dica é: vá até as faculdades, vá até os locais, entre em contato, né, e ofereça o seu serviço. Aí, quem sabe um dia, né? Uma outra dúvida de vocês é em questão da remuneração, tá? E a gente precisa entender o seguinte: professor tem uma remuneração, tutor tem outra remuneração, beleza? A de professor é maior do que a de tutor. Só que, no caso do professor, conforme você tem, né, mestrado, doutorado e tal, o doutorado é o que recebe mais. Então, se você for um professor doutor, você vai receber mais, por exemplo, do que um professor mestre, beleza? Falando a nível de professor, que não é o meu caso. No meu caso, só pra vocês entenderem, né, que eu fiz uma contextualização. No meu caso, que eu sou tutora, né, meio que tanto faz o meu mestrado ou o doutorado, porque eu não sou professora. Então, eu recebo, né, um valor igual aos outros tutores, por exemplo, que tem a mesma especialização ou que tem uma especialização diferente. Então, às vezes, acho que um tutor que tem, né, uma pós-graduação mais comum, eu devo ganhar a mesma coisa que ele. A gente deve ganhar, né, bem parecido. E aí, esse valor, ele pode variar, né? E normalmente a galera chama de hora-aula, tá? Eu não recebo falando assim por hora-aula. Mas, convertendo, porque a galera costuma falar assim, eu recebo coisa de uns R$33,33 por hora-aula, tá? Aproximadamente. E eu dou 3 horas de aula por dia. Então, vocês calculem aí, dá mais ou menos o valor que eu recebo. Lá, eu não sou carteira assinada, né? Nem PJ, nem nada. Enfim, nem sei se poderia estar falando isso por aqui, mas é um contrato, eles não exigem que eu seja PJ, né?
o valor também da remuneração não é tão alto, porque eu também só tenho 2 turmas. Então, né, foi acordado assim e assinado. Então é isso. E aí, não tem nenhum benefício, consequentemente, eu só ganho quando eu trabalho. Então, se tiver feriado, é descontado, né? No caso, eu não recebo. E no período de férias, né? Agora a gente entrou no período de férias, eles estão fazendo as provas finais. Recuperação, segunda chamada e tudo mais, né? Nesse período de férias eu também não recebo. Então assim, né? Tudo tem seus prós e os contras. Eu gosto muito desse trabalho porque eu sempre quis ser professora, sabe? E isso pra mim é uma amostra grátis do que ser professora, porque eu sei que ser professora dá muito mais trabalho. E possivelmente tem um salário um pouco melhor. Mas, como experiência, eu acho que vale muito, tá? Vale muito. E, gente, eu sou muito feliz dentro de sala de aula. E foi um questionamento de vocês. Ai, mas Ju, mas você conseguiu outro emprego, você vai parar de ser tutora? Não, gente, e eu não pretendo, tá? Eu pretendo ficar lá ainda por um bom tempo. Não sei quanto tempo. Mas tô nova, né? Então, assim, quero trabalhar, fazer dinheiro, quero aproveitar as oportunidades, né, que a vida me dá, tanto financeira quanto, enfim. E, gente, o meu coração bate, assim, bate muito forte pela área acadêmica. Isso é óbvio, né? Que vocês já me acompanham aqui, vocês sabem, eu fiz mestrado, publicação de artigo na faculdade, fui super engajada aí, enfim. Então, é minha área, não tem como negar. Futuramente, sim, eu pretendo ser professora, tá? Mas, um passo de cada vez, acho que essa parte é importante para que eu chegue lá na frente. Então, tô usando isso para adquirir conhecimento, né? E também tô usando isso para satisfazer o meu lado, sabe? Porque assim, é uma coisa que eu amo fazer. Então, de certa forma, eu tô me agradando, digamos assim. E durante muito tempo eu fiz escolhas, né? Eu pude escolher coisas que eu gostava e tudo mais. Hoje eu cheguei num ponto que, assim, não posso ficar escolhendo trabalho, né? Mas isso eu pude escolher. E eu quero escolher. Então, assim, não fiquem imaginando que assim, ai, nossa, é maravilhoso. Gente, tudo tem seus prós e seus contras. Mas dentro de tudo que eu gosto e tudo mais, é muito bom, tá? É muito bom. Pra mim é cômodo. E assim, eu acho muito tranquilo. Agora falando sobre as aulas, né? Que eu sei que é uma curiosidade de vocês. Tô aqui com o meu iPad, que é o meu material de estudo. E vou abrir aqui pra vocês pra mostrar. Eu recebo as aulas, tá? Na verdade tem no portal. No portal tem as aulas, mas é porque eu tava sem acesso, agora eu já vou ficar com acesso. No portal tem as aulas e lá eu consigo ter acesso às disciplinas. Então, por exemplo, cada mês eu dou uma disciplina. Então eu fico um mês, por exemplo, dando cálculo, outro mês física, outro mês design thinking e assim sucessivamente. E aí eu recebo a aula, né? Eu tenho acesso à aula dessa forma. Ó, vou mostrar pra vocês. Aqui eu acho que não tem nenhuma informação da faculdade, não. Mas aqui eu recebo um PDFzinho, tá? Aí não vai dar pra ver, vocês verem muito bem. Mas eu recebo um PDFzinho. E nesse PDF, por exemplo, aqui eu tenho a questão em cima e de vermelho aqui eu tenho a resposta, tá? É assim que eu recebo. Então tem questão 2, aí tá, considere o sólido, nanana, aí tem gabarito. Aí normalmente tem um textozinho, uma frase, alguma coisa pra contextualizar, né? Então nesse caso aqui, ó, pra calcular o volume do sólido, precisamos calcular a seguinte integral dupla, né? Porque ele pede pra calcular o volume do sólido. E aí que ele explica que tem que usar uma integral dupla pra calcular esse volume. E aí eu fiz umas anotações aqui em cima, ó, acho que dá pra ver, né? Eu fiz umas anotações aqui em cima, porque eu faço todas as questões antes da aula, tá? Então, por exemplo, se na semana que vem eu for ter aula de cálculo, nessa semana eu vou estudar a aula de cálculo. Eu faço assim, lembrando que eu comecei esse ano, né? Tem o quê? 5 meses que eu comecei. Então ainda tô pegando o ritmo, mas pra mim funciona dessa forma. Eu estudo a aula, faço a aula como se eu estivesse estudando, né, pra matéria mesmo da faculdade. E aí eu faço as minhas anotações, eu anoto às vezes teoria de alguma coisa.
Eu procuro às vezes as fórmulas, as coisas. Às vezes eu assisto videoaulas, né? E aqui tem tudo bem explicadinho pra mim. Então, por exemplo, aqui tem, né, olá, você está bem? Espero que sim. Chegou o momento de interagirmos e desenvolvermos competências importantes para a sua formação. Tenho certeza de que se dedicando e se esforçando, você será em breve um excelente profissional. Esse aqui é um textinho mais para os alunos, assim, sabe? E aí aqui tem escrito, né? Etapa 1 da aula, 1h20, intervalo e etapa 2. Só que assim, eu não dou intervalo, porque eu costumo liberar mais cedo, acho melhor, e a aula começa às 7 horas. A galera costuma sair do trabalho entre 5 e 6 horas. Aí tem gente que já chega lá, eu vejo que tá comendo e tal. Então assim, não tem por que dar intervalo. E eles saem durante a aula, vão ao banheiro beber água, não tem problema, então é tranquilo. E aí aqui tem uma introduçãozinha, né? Leia com atenção os exercícios, anote as informações, depois resolva, utilizando os conceitos necessários. Você pode utilizar uma calculadora científica. Então tem instruções, certo? E respostas. Então assim, não tem muito erro. E aí quando eu tenho dúvida, eu vou, como eu falei, né? Assisto aula no YouTube, vejo conteúdo de algum livro, algum conteúdo na internet. E aquilo, né? Eu mesma tenho que tirar minha dúvida. Aí no final sempre dá certo. E aí aqui também no final tem algumas atividades, né, que são sugeridas para fazer alguns exercícios de um livro específico. E todas as atividades são assim. Eu recebo, por exemplo, às vezes, quando é uma matéria mais teórica, eu recebo algumas dinâmicas, algumas coisas, e aí tem tudo escrito. Sempre tem a atividade e a resposta, né? Ou um modelo de resposta, a depender da questão. Às vezes é uma questão tipo assim, faça um texto sobre alguma coisa. Aí tem um modelo de resposta, tipo as informações que devem conter no texto para que a resposta esteja certa. Então assim a gente consegue ter uma noção. É basicamente isso, sabe? É tudo pré-moldado, é tudo bem encaixadinho. Então não tem muito erro, gente. Não tem muito erro. E sério, eu acho muito legal. Quando eu era criança, eu brincava de escolinha com os meus primos e com meus irmãos. Então, assim, gente, eu tô realizando uma sonho de criança, vocês não estão entendendo. Enfim, basicamente é isso. Se vocês tiverem alguma outras dúvidas, podem colocar aqui nos comentários, tá? Lembrando que eu respondo todos vocês. Podem também me perguntar lá no Imagina Engenharia, no meu Instagram. Se alguém quiser saber mais sobre, quiser que eu, sei lá, Maju, me indica lá, eu estudo aqui de Macaé e tal, manda mensagem que a gente conversa, a gente troca uma informação, né? Quem sabe a gente não trabalha junto algum dia. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Resolvi fazer esse vídeo pra facilitar, porque sei que tá surgindo algumas dúvidas aí ao meio do caminho, né? Vocês já me chamaram no DM, enfim, já entraram em contato comigo. Então, espero ter respondido todas as dúvidas de vocês, tá? Vocês veem que eu sou sincera, eu falo valor, eu falo tudo. Então já deixa o seu like, tá? E se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos. É isso, um beijo e até mais.